Que bom que você está aí. Hoje, o assunto do nosso Rádio Backstage, essa nova série que estamos apresentando dentro daquele projeto que homenageia os 100 anos, primeiros 100 anos do rádio no Brasil, nós vamos contar outras fases de como é que os locutores, as locutoras, os apresentadores, comunicadores, disc-jockeys, em cada fase do rádio eles tinham um nome, mas eram sempre as pessoas de microfone. E elas, para aparecer, elas dependiam de outras pessoas. Aliás, de muitas outras pessoas, porque todas as equipes que se formavam, era uma cadeia, desde o transmissor, depois vindo para a central técnica, depois vindo para a operação de cada estúdio. Nós vamos conversar sobre muito e um pouquinho com cada um dos convidados de hoje. Não posso deixar de informar a vocês que sempre existe uma possibilidade de você acompanhar o nosso trabalho. Seja aqui no Facebook. Não, é o contrário. É aqui. Não, é aqui. Não é. Então, é onde o locutor achar que deve. Nós temos Facebook, temos YouTube, temos Instagram e temos LinkedIn. E também estamos no podcast do Léo Lopes, que conta um pouco dessa história. Isso é só para não esquecer, no podcast nós temos áudio e nos outros canais nós temos áudio e vídeo. Sem mais delongas, vamos chamar, como todo mundo começa com a letra A no nome, então eu vou chamar pelo sobrenome. Então, letra A, letra B. Alexandre Benesi é o nosso primeiro convidado. Como está você? Olá a todos. Eu estou bem, graças a Deus, né? Continuando aqui as nossas coisas e as nossas caminhadas por várias áreas aí, né? Você está em São Paulo, é isso? Estou em São Paulo, moro em São Paulo, aqui perto do capital, parque, né? No bairro da Aclimação, perto do famoso Parque da Aclimação. Muito Exato. bom. Agora vamos para outro A, que tem M no sobrenome, portanto é o segundo da hierarquia, nosso querido Aloísio Matias. Bem-vindo. Satisfação, Luiz Fernando, Alexandre. Com muito gosto, né? Falar daquela paixão que temos. E nessa comemoração dos 100 anos de rádio ainda, a satisfação em participar desse podcast é muito maior. Você está em São Paulo, em Portugal, em Itatiba, onde? Bom, Luciano, eu voltei às origens, né? Voltei a Itatiba, a antiga capital brasileira do móvel colonial, hoje uma cidade que até tem interesse turístico, né? Muito na moda em termos de visibilidade, casamentos naquelas fazendas, tudo mais, né? Então, voltamos às nossas origens e eu agora estou, como poderia dizer para não chocá-los, como empresário, montei minha web rádio, estou trabalhando por conta. Nós vamos querer saber de tudo isso daqui a pouquinho. Vem para cá, Ângelo Zanqueta. Alexandre já foi. Bem-vindo. Bom, mais uma vez, obrigado, né, por você ter lembrado de mim. Um abraço aí ao Chechel, Alexandre Benesi, a Luiz Matias. E é uma honra sempre estar participando com você, né, Luiz? Porque você, de uma maneira direta, fez parte da minha vida e da minha carreira em rádio. Eu gosto de explicar sempre para as pessoas, porque vocês não têm ideia de quantas indicações, sugestões, reclamações. Por que você não entrevistou o locutor tal na outra série, Vozes do Brasil? Porque não dá para ir para o Brasil inteiro. Eu tenho que começar, pelo menos, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu sei um pouco da vida delas, com quem eu trabalhei, para poder ir contando história e perguntando coisas. Então, eu recebo, às vezes, umas cutucadas. Mas por que você ainda não entrevistou fulano? Ou por que você deixou de chamar não sei quem? Vocês precisam ter ideia, nós somos 4 na tela, 3 especialistas numa área e eu, o intermediário, o que vou conversar, que vai fazer perguntas para vocês e tudo mais. Vocês não têm ideia de com quantas pessoas eu conversei para que nós tenhamos hoje
este seleto grupo de 4. Eu não posso, minha agenda está cheia, eu tentei mudar de horário, mas não consegui, eu estou viajando, meu equipamento não é muito bom, eu estou velho demais para participar dessas coisas, me poupe, e a gente vai respeitando e vai deixando de fazer. Então vamos lá. Agora, começando pelo fim. Ângelo Zanqueta, conta em 5 minutinhos um pouco da sua carreira, da sua vida, por onde você passou, e depois nós vamos passar para os demais para começar a falar das funções específicas. Bom, eu comecei em 1979, né, na Rádio Difusora. Fiquei na Difusora até o final, né, até a falência da rádio. Depois fui para a Rádio Tupi, já como massa falida, fiquei na Rádio Tupi até 84, e depois, em 86, retornei para a rádio, aí já na Rádio Cidade FM, né? Aí depois da Rádio Cidade fui para 89, da 89 fui para Nova Brasil, Nova FM, que hoje é Nova Brasil FM. Passei também pela Jovem Pan, fiquei um bom tempo na Jovem Pan. Saí da Jovem Pan, fui para a Rádio Trianon, né? A minha penúltima rádio. Isso tudo em São Paulo. Depois eu vim para Itu, que eu moro atualmente em Itu, e terminei aqui, né? Acabei terminando aqui na Rádio Convenção de Itu. Então essa praticamente é um resumo da minha história em rádio. Enquanto o Alexandre foi tomar água, o nosso Aloysio vai contar um pouquinho da longa carreira nacional e internacional dele. Você fala assim, Luiz, né? Dá a impressão que somos, sim, bem antigos e raros. Na verdade, já estamos aposentados, né? Eu comecei em rádio em Itatiba nos anos 70, né? De lá até, como passagem, trabalhei na Rádio Jornal de Limeira e até uma passagem que é pitoresca, né? Eu tenho minha carteira de demissão da Rádio Progresso de Itatiba assinada pelo Gugu Liberato, tá? Que ele foi gerente na Rádio Progresso de Itatiba antes de se tornar, né, esse famoso que foi, né, na televisão. Ele trabalhava em bastidores como produtor do Cidade Contra Cidade e foi aí que ele veio gerenciar a Rádio Progresso de Itatiba. Bom, em 78 fui para a Rádio Jornal de Limeira, depois um antigo gerente da Rádio Progresso, que havia retornado a Itatiba, me chamou de volta, fiquei até 1979, em 1980 fui para outro caminho, trabalhando com jornalismo num jornal impresso da cidade, 1981 fui para o rádio para não sair mais, né? Rádio Educadora de Campinas, 81 a 84. Fui para São Paulo na Rádio Bandeirantes, em ondas médias, em maio de 84. Já em agosto de 84, trabalhei simultaneamente na Rádio Jovem Pan. Era operador da madrugada, o show da madrugada. Depois, em 1980... após ter uma passagem, né, como operador de áudio na FAAP, onde tinham excelentes professores, né, de produção, era uma coisa assim incrível, né, grandes talentos do rádio, eu fui para Portugal. Foi uma época de desaparecimento, que havia perdido os familiares, né, meu pai, minha mãe e o irmão, em épocas diferentes, no mesmo ano de 1990, mas em 91 acabou surgindo Portugal na minha vida. Fui para ficar um ano de desaparecimento, acabei por ficar 5 anos praticamente. Voltei em 97, aí na Jovem Pan. E fiquei de 1997 até o dia 5 de dezembro de 2016 na Rádio Pan-Americana Sociedade Anônima, exercendo muitas funções além da operação de áudio, né? Comecei como operador de áudio na central, aquela coisa toda, e terminei como coordenador das transmissões esportivas da Rádio Jovem Pan, isso em 5 de dezembro de 2016. Muito bom. Dá um bom desenho de tudo aquilo que a gente ainda vai explorar no decorrer do
programa da conversa de hoje. Alexandre Benesi, eu não gosto muito de chamar as pessoas por apelido, mas como já ficou marcado, e ele gosta, pelo jeito, porque ele sempre se apresenta como tal, então, Alexandre, conte um pouco da sua carreira em algumas pinceladas para que a gente depois possa começar a bater bola sobre o que é que cada um fazia e como era feito. Eu comecei por influência da minha mãe e do meu tio. Meu tio era repórter policial da Bandeirantes, o Beija-Flor, e o Samir Hazuki foi pensionista da minha mãe, da família da minha mãe, lá na Vergueiro. E era amigo da família, e um dia eu estava com 17 para 18 anos, minha mãe me levou lá para conhecer o Samir Hazuki e conhecer os estúdios da Bandeirantes. E aí ele falou, olha, eu vou te levar para você conhecer aqui, veja que você acha legal. Aí eu fui, conheci todos os estúdios e acabei gostando do FM, que era do lado do AM. Atrás de mim trabalhava o nosso amigo, né, extremamente famoso, né, e ele falava sempre comigo e conversava comigo de manhã, né. E eu fiquei um ano lá, isso foi em 77, Luiz, 77. Eu fiquei um ano lá trabalhando no FM, e depois eu saí, fui fazer um curso de desenho mecânico. Me formei em desenho mecânico, aí um belo dia fui procurar um emprego lá perto do Sumaré. Aí eu subi a Alfonso Bovero, eu falei, pô, aqui é rádio, né? Deixa eu entrar aqui para ver se tem alguma vaga de emprego para mim aí. E, coincidentemente, eu estava na portaria perguntando e, coincidentemente, alguém com um vasto bigode passa do meu lado e fala assim, o que você está precisando? Eu falei, não, eu queria trabalhar na rádio. E era o senhor Luiz Fernando Malioca. Vamos subir, vamos lá na minha sala. Ele tinha voltado do Midem, né? E aí tinha umas caixas de discos que ele fala, olha, senta aí, escolhe, pega essa caixa aqui, escuta esses discos e me fala quais as faixas que você mais gosta. Achei esquisito, né, meu? Eu falei, tá, tudo bem. Aí fui anotando as faixas que eu mais gostava, né? Que eu achava mais legal. E terminei isso, ele virou para mim e falou assim, olha, pega seus documentos e vem aqui amanhã, que amanhã você começa a trabalhar. Na realidade, eu tenho que agradecer porque o Luiz foi meu primeiro patrão. Foi o cara que me deu meu primeiro emprego, porque na Bandeirantes eu era estagiário, não ganhava nada, eu estava lá, ninguém sabia, nem sabia que eu estava lá. E aí o Luiz me chamou, e aí eu fui trabalhar de fiscal de estúdio da radiodifusora. Como eu gostava muito e tinha muita vontade de aprender, logo eu fui aprendendo bastante e consegui, né, junto com o aprendizado que eu tive com o Marco Antônio Boiadeiro, né, que foi meu professor, né, o Zé Antônio também foi meu outro professor, fora os outros, né, que são caras assim que eu não posso deixar de esquecer nunca, né, Libanori, Gaeta, e vai por Favotinho, Favoto, e vai por aí. Esses caras que me fizeram trabalhar no rádio como eu trabalho hoje. E o Luiz Fernando. Passagem curiosa. Um dia o Luiz Fernando veio com uma nova atração, dose dupla. E a gente não tinha 2 discos para tocar. A gente tinha que pegar o mesmo disco, voltar. Acho que o Zanquita estava junto comigo. Ele falou, olha, você vai fazer assim, vai voltar a faixa, toca a vinheta dose dupla, você volta no início e toca o disco. Eu falei, tá bom, mas não dá tempo de fazer. Dá tempo de fazer. Ele falou, pô, Luiz, senta aqui, então faz. O Luiz sentou e fez. Eu peguei e falei assim, se ele pode fazer, eu também vou fazer pro resto da vida. E fiz, e continuei fazendo, e isso me serviu de lição. Daí, da difusora até fechar, o Zanqueta estava comigo quando fechou, infelizmente a gente passou um perrengue muito ruim. Eu fui para a Manchete, trabalhei um tempo na Manchete, também como operador do FM. Depois fui trabalhar como operador lá na Rádio América, por um período, né, fazendo Roberto Carlos especial.
E depois eu fui para a rede LC, que coincidentemente, ô Aloysio, eu conheci o Gugu no início da carreira dele, ali na rede LC. Isso foi por volta de 81, 82, que ele estava gravando os programas dele, eram 134 emissoras que a gente gravava e a gente fazia os trabalhos das gravações com ele, com Dudu França, com o Dedé Gomes, e uma turma assim, extremamente bacana, né? Dada isso, né, eu terminei, acabei indo para trabalhar em universidades. Eu saí um pouco do rádio, mas continuei trabalhando com comunicação na Universidade de São Paulo, na ECA, né, Escola de Comunicações e Artes, no Estúdio de Rádio e TV, onde eu era técnico de apoio ao ensino e à pesquisa na execução de trabalhos dos alunos. E fiquei lá por 15 anos e daí foi, Luiz. Bom, eu acho que nessa altura do campeonato, todo mundo já falou um pouquinho, foram citadas certas funções aí no meio do caminho que não são comuns às emissoras de rádio, que não estavam em nenhum glossário das funções que foram determinadas pelo Ministério das Comunicações para que cada um tivesse não só o seu nome registrado com determinada função, se obtivesse uma segunda função, ele teria direito a receber até 20% como segunda função e outras coisas para não confundir o trabalho do rádio e da televisão. Ou seja, em dezembro de 1978, quando houve a regulamentação oficial da profissão de radialista, coisa que demorou muito, porque o rádio já existia desde 22, levou muito tempo para acordarem e fazerem uma legislação. E aí começaram a separar o que era do rádio e o que era da televisão. Então, o antigo diretor artístico de uma rádio deixou de ser diretor artístico, não pela função, mas pelo título, porque essa função passou a ser exclusivamente de televisão. Então, a televisão passou a ter um diretor artístico e a rádio um coordenador, que não diminui nada, o salário, sim, sempre foi bem menor, o de rádio do que o de televisão, mas isso são contingências, né? A explicação que alguém me deu de gozação no meio do caminho, eu disse, a televisão tem imagem e som, e o rádio só tem som, então o rádio ganha menos. Tá bom. Como coisa que fosse muito mais fácil fazer o rádio com todas as peripécias e que a televisão fosse capaz de surgir se o rádio não existisse. Tudo que a televisão conseguiu, ela deve ao rádio, inclusive os seus primeiros artistas, ídolos e tudo mais. Falamos em fiscal de estúdio, função essa que não existe. Não existia no papel, mas existia na prática. Quem de vocês começou como fiscal? Ângelo, então fala um pouquinho, o Chechel também, mas fala um pouquinho de como é que você começou. Bom, como eu falei para vocês que eu comecei na Rádio Difusora, minha primeira rádio, na qual você era o coordenador artístico também, e comecei em 79. E todo mundo que começava, praticamente lá na Rádio Difusora, começava com uma função, principalmente nós que não tínhamos muita intimidade com o rádio, né? Foi minha primeira rádio. Então nós começávamos como a função de fiscal de estúdio. O nome fiscal de estúdio é aquele nome forte, né? Parece que o cara fica ali fiscalizando, né, todo o trabalho de estúdio. Mas o fiscal de estúdio a função era simplesmente separar, como a programação das rádios tinha disco, tinha fita de rolo, tinha cartuchos de vinhetas comerciais. Então, a função do fiscal de estúdio era principalmente pegar a programação musical do horário, separar o que era disco e o que era fita de rolo, né? Entregava os discos na mão do operador de áudio, que era o responsável por tocar os discos ali do lado dele,
e nós ficávamos com as fitas de rolo, tinha 3 gravadores de rolo do nosso lado, colocávamos as fitas de rolo nas devidas faixas e ali o operador disparava remotamente, né, via mesa de som. E os cartuchos de vinhetas e comerciais também separávamos por horário, né? Cada hora a gente separava o que era comercial e o que era vinheta ou chamadas, enfim. Então, essa era principalmente a função de fiscal de estúdio. Posteriormente, depois de fiscal de estúdio, a gente via os operadores da época. Na época que eu entrei, o Chechel já era operador, né? Então, trabalhamos juntos, aprendi muito com ele, com o Zé Antônio, com o boiadeiro, né, que é o Júlio César, Teixeirinha, enfim, eu fiquei, como eu fiz todos os horários da rádio, fiz madrugada, manhã, tarde, noite, então eu conheci todos os operadores e todos os locutores, mas basicamente a função de fiscal de estúdio, que só tinha na época, na radiodifusora, não existia outra rádio, pelo menos que eu saiba, que tinha essa função de fiscal de estúdio. Então, fiscal de estúdio praticamente é uma função para facilitar mais o trabalho do operador no estúdio. Alexandre, alguma complementação, alguma coisa que você se lembre que faltou para dizer? Não, na época a difusora tinha o eco, né? Que era o charme da difusora, era o eco, né? Então era uma fita num gravador de 3.600 no início, né? Que era o Ampex, e aquela fita enorme e que a gente trocava ali muito rapidamente, né? Para dar continuidade no eco, justamente no comercial, né? Quando tinha o comercial que a gente trocava para não ter a quebra no meio da música e tal. A separação das fitas e dos cartuchos era assim algo que a gente tinha que fazer extremamente rápido e deixar de hora em hora do lado do operador, né, para poder auxiliar o operador na hora das trocas de discos, né, e nos comerciais, para ele disparar rapidamente os comerciais um em seguida do outro, né, para dar uma continuidade na programação assim bem dinâmica, né, que era na época a radiodifusora. Ok, para você que é mais jovem, que é mais novo, que está acostumado com a outra geração, nós estamos falando um pouco do AM, emissoras de amplitude modulada. E neste ano de 2023, as AMs devem desaparecer, vão virar história, vão virar trechos desses 100 anos do rádio, para dar lugar simplesmente ao FM, frequência modulada, que é outro tipo de transmissão, e que tem uma faixa estendida no dial de São Paulo, capital, para a inclusão de algumas emissoras de AM que optaram por continuar no FM, ou seja, na frequência modulada. Algumas emissoras foram devolvidas por seus detentores, por seus donos, até porque não pertence à empresa, pertence ao governo federal esse espaço. Então, essa frequência talvez seja utilizada para outro tipo de utensílio que não o de colocar no ar uma programação musical. Aloysio, você passou por alguma coisa parecida com essa do fiscal de estúdio, ou você já começou como operador? Comecei como operador. E aquela coisa que a gente comenta, Luiz Fernando, o rádio precário do interior, né? Tínhamos que fazer múltiplas atividades. Cito o exemplo que é até pitoresco, cidade pequena como Itatiba. Eu, como operador de áudio, aos domingos, por exemplo, era responsável para ligar equipamento de externa no estádio de futebol, onde a rádio iria transmitir o futebol. E o que acontecia? Deixava um disco rodando, o lado A todinho, né? Saía correndo com um carro, logicamente, com o locutor e tal, ia até o estádio, ligava o equipamento e ia para a rádio para colocar a transmissão no ar.
e a partir de então, né, quando abrir a jornada, colocar os efeitos, e ser responsável pela plástica, né, dessa jornada esportiva. Mas o início mesmo foi como operador de áudio. Passei depois para a redação, fui discotecário também aqui em Itatiba, mas a propensão mesmo maior era o trabalho de operação de áudio. Normalmente, quem passou pelo rádio de antigamente, hoje as coisas estão bem mais definidas, como eu já citei, a partir de 1978, que não está tão perto assim, mas com a definição de funções de programação. Eu esqueci de contar uma pequena partícula. O coordenador de rádio, que era o antigo diretor artístico, ele passou a ser chamado no AM, logo em seguida, quando surgiu o FM, em diretor de programação ou diretor de produção. Então, eles ainda dividiram um pouco essa função para depois passar para a coordenação, que unificava a produção e programação, que era para não pagar 2 salários. Então, aqui numa dessas, você é coordenador artístico, você manda em tudo, e aí o salário era sempre aquele menorzinho. Vamos lembrar, é importante para as pessoas que não estão acostumadas, os estudantes de comunicação, quem está mais perto da frequência modulada, do nosso querido FM, como era trabalhar atrás de uma técnica, ou seja, o lado onde ficava o locutor chamava-se estúdio. Do lado oposto ficava um painel de vidro, que muita gente de brincadeira chamava de aquário, e do outro lado, oposto ao do locutor, que era no estúdio, ficava a técnica de som, onde um operador, no caso da difusora já citada, operador e fiscal de estúdio, e eventualmente alguém que ia lá passar algum tipo de informação, ou a produção, etc. Quem de vocês se lembra, esqueça um pouco a difusora. Em outras emissoras, como era a técnica de som, como ela era montada? Aloysio, vamos você agora. Bom, a Rádio Progresso de Itatiba, por exemplo, né, era um estúdio extremamente simples, uma porta lateral que até mesmo deixavam aberta. Já na Rádio Educadora de Campinas era um complexo um tanto quanto que moderno, né? Era o controle geral, que chamada Central Técnica, ficava mesmo no centro. Na direita, o estúdio da AM e no lado esquerdo, o estúdio do FM. Então, os dois tinham locução ainda na época, né? Então, era o estúdio da técnica, pequenininho e tal, e o estúdio de locução, que era aquele, como você disse, né? Aquele aquário, né? A divisória, aquele vidro, de um lado do outro. Naquela época, até mesmo, não existia o talkback para se comunicar com o locutor, era tudo por meio de sinais, né? E o rádio, né? Era só áudio mesmo, não tinha o problema da imagem. Mas aí, a modernidade, né? Quando eu vim a São Paulo, conheci lá o amplo estúdio da Bandeirantes, eu trabalhava ainda na Rádio Educadora de Campinas, e depois tive a oportunidade de conhecer a Jovem Pan, que aquilo lá não era uma técnica, né? Parecia uma nave espacial. No centro, a central técnica, e nas laterais, estúdios de rádio, técnica, estúdio de locução, técnica, tanto o AM e o FM, e 2 estúdios de gravação. Era uma nave planetária muito linda, né? O Ângelo Zanqueta, né, pode falar muito bem que trabalhamos por um bom tempo juntos também, né, Luciano? Eu também tive essa oportunidade de chegar lá na Jovem Pan e me senti um pouco perdido, porque tinha que entender qual é o estúdio que era do ar, qual é o estúdio, isso no AM, qual é o estúdio que era do ar no FM, qual era a técnica de gravação que estaria funcionando para aquele tal programa. Não sei como os operadores conseguiam se sintonizar com seus fones e tudo mais com aquilo que estaria acontecendo, porque o silêncio nunca foi geral nessas oportunidades. Agora, pensando um pouquinho no trabalho de antigamente, você
Aloysio citou os sinais. Havia apresentadores que falavam claramente que sem o operador fulano de tal, era difícil de ele trabalhar ou dele render. Por quê? Ele olhava para a pessoa do outro lado do vidro, ela já sabia o que ele queria. Não tinha talkback. Vocês se lembram, só por curiosidade, ou até por uma questão de informação, mas é pelo lado folclórico, que tipos de sinais a gente havia não convencionado, mas que aconteciam. Quando aparecia tal coisa, tal sinal que o operador fazia, o locutor chamava determinada situação. Alguém se lembra de alguma coisa? Vamos lá, uma citação normal. Quando você ia ligar o microfone, você dava o sinal assim, para a pessoa que estava no ar. Estava tocando uma música, ia falar, fala aí. Hora certa, para o cara dar a hora certa. Tem muitos assim que já se tornou não usual, né? Então muitas coisas nós esquecemos, mas era uma época assim, de gesticulação, algo fora do comum, né? O locutor, quando queria falar, dava o sinal, passa para mim e tal. Era assim, Luciano Hernando. Como é que era o comercial, Alexandre? Era o din-din. Era o din-din. Vamos faturar. Faturar. O dose dupla era assim, ó. Sei. Dose dupla. Devia estar na programação, mas tudo bem. E quem se lembra desse sinalzinho aqui? O tempo, né? Vamos falar do tempo? O homem do tempo. Muito Narciso bem. Vernizzi. Vocês se lembram de um possível sinal tipo cigarra, um apitinho que tinha uma campainha, ou já não se usava mais, ou os locutores não gostavam disso? Até uma outra coisa que eu vou citar, o Alexandre vai falar, mas aqui em Itatiba, por exemplo, a rádio praticamente de hora em hora dava nota de falecimento, né, da empresa funerária, e o operador apertava um botão, tipo assim, aquele sinal tom, de um sino, uma coisa assim, para dar essa nota de falecimento. É um sinal tipo gongo que anunciava o silêncio, e daí para frente já vinha a coisa triste. Exatamente. Zanqueta, lembra de alguma coisa? Eu lembro da campainha que tínhamos lá no estúdio da difusora, né? Um botão que ficava embaixo da mesa, perto do operador. O operador ele apertava aquele botão, fazia um barulho de campainha mesmo. Era uma cigarra, E o locutor ficava esperto lá, entendeu? Então, esses detalhes são interessantes porque os jovens que nos acompanham, não quero dizer com isso que adultos e pessoas de mais idade não nos acompanham, pelo contrário, nós temos sido prestigiados por vários profissionais de todas as faixas etárias e que curtem, sabe? Eles se lembram de como era o tempo em que trabalhava, então ficam curtindo essas histórias que a gente conta, e é sempre bom a gente contar um pouquinho mais de cada lembrança que um ou outro tem, para que a gente possa ilustrar. Era assim. Hoje as coisas são diferentes. O locutor é operador, ganha 20% para ser operador também, uma ótima jogada financeira dos donos de rádio lá dos Estados Unidos, que todo mundo abraçou, não discutiu, ninguém questionou se a qualidade, eu não estou dizendo com isso que a qualidade caia, mas não discutiu. Será que nós vamos perder a atenção da pessoa, porque ela tem que se preocupar com 2 ou 3 coisas simultaneamente? Depois não posso dar bronca porque o comercial não foi ao ar, porque ele estava preocupado com a música ou com aquilo que ele iria falar. Mas isso tudo apagou-se frente à possibilidade de pagar um salário mais 20% e eliminar uma das funções que fez com que muitos operadores não só perdessem o emprego, ou passassem também, fossem promovidos a outras áreas, como técnica. Tem a técnica que conserta equipamento, tem o técnico que fica no controle geral. Nós vamos desenvolver tudo isso ao longo dos próximos programas. Alguém se lembra de alguma peculiaridade? O Aloysio, que falou tanto da Jovem Pan, da nave central, a nave que já foi modificada algumas vezes, porque hoje é uma central de rádio e televisão,
Que hoje destruída, infelizmente. Como é? Hoje foi destruída. Tiraram todo o equipamento lá, vai se montar um estúdio, né? Então, até vídeos, os amigos aí que continuam lá, mostrando, né, a desmontagem da central técnica da Jovem Pan. E os estúdios também laterais também deixam de existir para se tornar um grande estúdio de televisão. Isso agora está acontecendo agora ou recente, exatamente agora, exatamente, Luiz Fernando. Ok. Eu confesso que faz tempo. Só um segundo. Só para complementar, eu confesso que faz tempo que eu não visito a Jovem Pan e as últimas visitas ainda foram no 20º andar tradicional, ainda ia montar a Jovem Pan News, ainda tinha um resquício de discoteca, tudo aquilo foi, obviamente, foi desmontado para outras coisas. Pode falar. Só acrescentando o que o Aloysio estava falando, né, e você também estava comentando, com relação ao acúmulo da função, né, isso também se deveu à evolução do equipamento técnico, né, porque na época que a gente operava, eu, Zanqueta, acho que o próprio Aloysio, as mesas eram mesas totalmente analógicas, botões enormes, 2, 3 alavancas para colocar no ar, né, uma para o Ki, outra para o PGM, né, essas coisas, a gente ficava o tempo inteiro elétrico, né, se movimentando, fazendo as transições de música, trocas de disco, de fita para disco, essas coisas. Com a evolução, né, e com a melhoria da tecnologia lá nos Estados Unidos, eles implementaram um estúdio que o cara tinha que operar a câmera com o microfone aqui na frente ou ao lado dele, com a mesa digital, né, não tinha mais botões, né, eram botões deslizantes, né, como a mesa que está aí atrás de você, ou a mesa que está aí ao lado do Aloysio, né, que são mesas mais operacionais, mais programáveis, né, o que na nossa época não tinha nada de programação, era lá no feeling mesmo que você tinha que fazer as trocas com mixagens com os volumes, né? Eu lembro de baile que nós fomos fazer no Palmeiras, Luiz, que a gente usou 2 mesas Altec, uma ao lado da outra, para poder fazer o grupo Brilho com o Tony Bizarro lá no Palmeiras. Acho que o Ângelo estava, eu, Zé Antônio e o Ângelo fomos nesse baile, né? Então, tem coisas assim loucas, né, de transmissões. Quanto a sinais, tinha rádios que não tinham os vidros, né, eram direto, você de frente para o operador. A manchete era uma sala, né, de um lado uma mesa, do outro lado a mesa do locutor, e você, no olhar, você já se comunicava com ele, trocava essa informação de passagem, sobe som, desce som, entra comercial, né, então você já... No olhar, você já tinha essa sintonia, né? A minha sintonia com o Ângelo era fantástica, porque às vezes nem precisava olhar um para o outro. A gente ia no ouvido, terminava a música, a gente já estava no comercial, entrando no comercial, trocando comercial. E isso era muito dinâmico. E isso era o que fazia, era o charme da rádio, né? Isso é que era legal. Ângelo, você que operou em várias etapas da vida, conta um pouquinho para o nosso querido espectador, seja ele ouvinte ou vidente, como eu chamo. Essa mesa que está aqui atrás de mim é uma mesa de gravação com 24, tem mesa de 48 canais, mesas menores de 16. Uma mesa normal que vocês operavam, tinha quantos canais? E para que serviam esses canais? Então, vamos lá. Total de canais, em média. Bom, as mesas, por exemplo, mesa de rádio, praticamente, tem de 12 a 16 canais, tá? A gente operava aquelas mesas com botões grandes, chamado Harry's Gate, que eram famosas, né? E tem Altec, as mesas... Ângelo. Hã? Altec. Também tinha Altec, tinha uma série de A mesas. Harris foi uma das mais famosas, sim, realmente. Exatamente. Aí, por exemplo, no meu caso, quando eu passei a ser operador de rádio, eu passei a ser operador de gravação.
na parte... Quando eu fui para a Rádio Cidade, que inclusive foi a seu convite, que eu entrei na Rádio Cidade, a princípio você me contratou para ser, até você brincava, para ser um locutor mudo, né? Que eu fazia, a Rádio Cidade não era 24 horas, era apenas até meia-noite, se não me engano, ou até as 2 horas da manhã, e é o programa do Vini França com o Love Songs. Depois das 2 às 6 horas era eu, só tocando comercial, chamada e músicas, e hora certa, né, que tinha em cartucho, era gravado em cartucho na época. Então, praticamente, essas mesas de estúdio de rádio, praticamente, era 12 a 16 canais, tá? Agora, mesas de gravação já era totalmente diferentes das mesas que tínhamos nos estúdios do ar. Então, mesa de gravação da cidade, nós tínhamos uma mesa comum, né? Uma mesa comum, mas era de 12 canais também. Mas eu trabalhei, como na Nova FM, eu trabalhei com uma mesa deslizante, igual a essa que está atrás de você, de 24 canais. Então, era diferente as mesas de rádio para a mesa de estúdio de gravação. Então, mesas de estúdio de gravação, geralmente, eram mesas mais... melhores, com muito mais recursos, né, na época, e as mesas de estúdio do ar geralmente eram padrão, né, geralmente era de 12, né, a 16 canais, tinha canais para microfone, canais para tocar discos, que tocávamos discos na época ainda, depois veio o CD, tinha canal para CD, tinha canal para telefone, né? Tinha o híbrido, né? Todas as mesas tinham um aparelho interno chamado híbrido, que nós colocávamos todas as ligações telefônicas via mesa de som. Então tinha um canal só para o telefone, tinha um canal ali, tipo um auxiliar, que era para a Voz do Brasil, né? Que a gente ainda nós tínhamos que colocar no ar a Voz do Brasil. Então, praticamente as mesas de estúdio eram padrão. Agora, mesas de estúdio de gravação dependia da rádio. Quanto mais, né, rica era a rádio, melhor era a mesa. E assim por diante. Aloysio, um jornal da Jovem Pan, que você acompanhou durante muito tempo, com vários locutores que batiam a notícia, aquele cantochão, que vinha tudo num texto, o locutor 1 e o locutor 2, aí tinha o comentarista, eventualmente tinha um setorista que entrava para falar ou do esporte, etc, etc. Quantos microfones? Vamos lembrar antes que esses potenciômetros que foram citados nessas mesas de estúdio, eles eram atenuadores de volume, o nome correto. Você atenuava o volume, ou seja, aumentava ou diminuía, atenuar e diminuir, e ampliava quando você queria dar um pouco mais de som, ou às vezes até brincar com o já citado eco e tudo mais. Quantos microfones você precisava operar quase que simultaneamente no Jornal da Manhã da Jovem Pan? Bom, eram 4 canais de microfones, só que utilizávamos o quê? Uma mesa Shure na época como reserva, na mesa Shure mais 4 microfones. Então, no estúdio, na verdade, tinham 7 microfones. Por quê? Eram 2 locutores, comentarista, 1 ou 2 comentaristas, e muitas das vezes para o entrevistado. Então, no caso, 7 ou 8 microfones eram ligados em 4 canais, ou seja, traduzindo, os 3 primeiros canais, microfones diretos. O 4º canal tinha a possibilidade de colocar mais 4 canais ali naquele canal, né? Então, na verdade, formavam-se 7 canais de microfones que, com controle de volume, né? Como você disse, individual, né? Que cada um tem seu tom de voz, um fala baixinho, outro já grita, tal, e o operador tem que estar lá. Não pode deixar o ouvinte, né, ficar aumentando e diminuindo o volume, né? Então, a gente tem que controlar tudo a 100% de modulação. E o controle deslizante, que se comentou também, é aquele que você vai ao slider control, como o americano chama, você vai com o dedo em cima dele, vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, já não tem aquela necessidade
de girar para a direita ou para a esquerda. Eu vou aproveitar aqui e fazer um pequeno intervalinho para homenagear, já que nós citamos o jornal da Jovem Pan, recentemente, no ano de 2023, no segundo domingo de janeiro, nós perdemos um dos grandes nomes da radiofonia jornalística, principalmente, dos grandes radiojornais, que era conhecido nos bastidores como Capota, porque já não tinha muito mais cabelo, mas o nome real dele era Alexandre Antônio Francisco Alexandre, conhecido como Capota, foi o criador do Repita, sem querer, numa brincadeira, já foi contado aqui em outros programas da nossa série Vozes do Brasil, perguntaram alguma coisa a ele, ele não entendeu e saiu com esse Repita, o locutor repetiu a hora certa, e aí ele foi chamado, teria sido chamado à sala do famigerado senhor Fernando Vieira de Mello, para levar uma bronca, e ele foi lá todo tímido, falou, fui eu mesmo, a culpa é só minha. Eu disse, não, pelo contrário, você acaba de criar algo que nós vamos utilizar aqui no rádio para sempre. E daí, o famoso Repita até hoje está no ar, ainda que com outras maneiras de ser colocado, mas ainda é a criação do nosso querido Antônio Alexandre, e que ele tenha uma passagem de muita luz e muita paz, e foi realmente um grande profissional de voz extremamente marcante, por isso essa nossa homenagem nesse pequeno intervalinho. Tem alguma coisa a dizer dele? Eu, pelo horário, eu trabalhei um bom tempo com ele, era, assim, uma pessoa com um astral incrível, né? Então, até me lembro, na época, o Jornal da Manhã, com outro falecido, o Franco Neto, ele, o Antônio Freitas também, que por bom tempo apresentou, né? Depois só que veio o Miller, mas o Barão, o Wilson Fittipaldi, como comentarista, né? O chamado âncora hoje, né? Então, mas era um cara assim, com humor incrível. Então, tinha um astral muito, muito legal com o Antônio Alexandre. E aquela outra parte, né, que o operador faz, gravações. Era o tipo de pessoa, assim, a interpretação de texto dele era coisa incrível. Ele pegava um texto comercial para gravar, ou mesmo uma vinheta, olhava no texto, era de primeira, a voz dele, assim, já marcava a gravação, que seria a gravação final daquele produto, do senador. Ele foi a voz dos comerciais do Mapping durante muito tempo, mas pouca gente sabe que ele e o irmão, o Nelson Tata Alexandre, que felizmente está vivo, está entre nós, está prejudicado por um AVC de falar, ele perdeu o mecanismo da voz, mas ele entende as coisas e ele brincava de fazer dupla caipira com o irmão. Eu cheguei a acompanhar uma gravação caseira em que ele e o irmão, não vou lembrar o nome agora, não vou arriscar para não falar bobagem, mas ele e o irmão faziam uma dupla sertaneja muito curiosa, com primeira, segunda voz, tudo direitinho. Voltando à nossa realidade, Alexandre Benezzi, o que você mais achava estranho ou, na operação, enquanto o locutor estava do lado de lá, falando ou comentando e tal, o que te causava mais incômodo? Tinha alguma coisa que você falava, pô, o cara não para de falar, está na hora de tocar música, sem que a produção dissesse alguma coisa. Você, como operador, que vontade você tinha de interferir na locução de vez em quando? Olha, Luiz, isso era mais com os mais novos, né? Os locutores mais novos. Eles queriam falar porque estavam na rádio, e às vezes a gente tinha que seguir uma programação que tinha lá um time de introdução das músicas. Isso tudo era marcado numa planilha, né? Que vinha da discoteca, né? Já vinha a programação certinha, com o time de introdução de cada música, e o locutor tinha de ficar lá no time, né? Então, como o locutor era novo, o cara queria conversar, falar um monte,
né? Ficar o tempo inteiro dialogando com o ouvinte e às vezes extrapolava, e você ficava segurando o disco lá para soltar o disco no time certo para não encavalar com o cantor da música, né? Pô, isso era assim, era muito chato. E às vezes, com entrevista, às vezes o locutor falava mais que o entrevistado. E aí a gente tinha que dar umas. Fazer, corta, né? Deixa ele falar. E aí a gente ficava gesticulando do outro lado do aquário, né? Isso era uma coisa que deixava a gente bem irritado, né? Não irritado, né? A gente tinha que criar o dinamismo da rádio, que ficava sob nossa responsabilidade, né? O locutor colocava o tempero dele, que era a voz, né? A assinatura do programa no horário era o locutor, então a gente não tinha que interferir, mas a gente tinha que seguir um cronograma, uma programação, e a gente tinha que ser fiel àquilo, né? Porque senão alguém chegava pelo talkback e falava, você vai deixar ele continuar falando ou vai pedir para ele parar de falar? Que era alguém, que era o nosso diretor artístico, que por sinal era o senhor Luiz Fernando Malhoca. Sempre tem um chato. O que incomodava você enquanto estava? Não precisa ser da difusora, não precisa lembrar do chato do diretor da difusora, mas o que é que incomodava ao longo da carreira, assim, alguma coisa que se você... Porque quando a gente está do lado de fora, a gente acha um montão de coisa, né? Pelo sim, pelo não, é diferente. Eu mesmo costumo dizer que para a gente editar alguma coisa que a gente mesmo grava, é melhor não, porque a gente acha que tudo que fez está perfeito. Você dá na mão de um editor, ele fala, corta isso aqui vai ficar mais rápido, e fica mais gostoso de ouvir, mesmo que você fale, poxa, ele cortou aquela pergunta que eu achava. Fala você agora. Bom, basicamente, em termos de comunicação com o locutor, basicamente é isso que o Alexandre falou, né? Porque muitos locutores novos, eles queriam falar, e o que me deixava também irritado, isso me deixava irritado, era o locutor que falava, né? Fazia a sua parte lá. Aí, quando estava terminando a música, o cara estava fora do estúdio. Você tinha que tacar sapato, né, na porta para falar, ó, amigo, sua vez, né? Então, quantas vezes eu fiz isso? Inclusive, eu fiz uma vez isso com o Ângelo Vizarro, né? Ele estava batendo papo lá na porta do estúdio, e a música, eu falei, meu, tá acabando aqui. Aí ele, papai, eu atirei um sapato na porta lá, ele saiu correndo, bateu a porta, aí deu aquele branco, né? Deu aquele branco, aquele espaço, né? A música terminou. Aí esperei ele sentar, abrir o microfone, para não fazer aquele barulhão de porta batendo, né? Aí ele falou tal, aí ele terminou de falar, aí eu dei uma dura nele, falei, ó, próxima vez eu não vou chamar não, tá? Eu vou tocar aqui, aí você se vira com o Luiz Fernando lá, se ele perguntar alguma coisa, você se justifica com ele, né? Aí ele tomou jeito, a gente... E basicamente a gente vai conhecendo, né, os locutores na minha época, principalmente do AM, que a gente trabalhava com os locutores. Então, basicamente, a gente vai criando um vínculo com cada um deles, né? Cada um deles tinha o seu comportamento, o seu modo de falar, o seu modo de agir dentro do estúdio. Então, nós adaptávamos, né? Como a gente trabalhava com vários locutores, né? Trabalhávamos uma carga horária de 6 horas, mas dentro dessas 6 horas, no mínimo, 2 locutores passavam, né? Pela gente. Então a gente ia se adequando, né? Se adaptando, cada um, né? Ao seu modo, e aí a gente fazia um trabalho mais né, dinâmico, mais gostoso, com interação, né? Via gestos, como a gente já falou aqui, vários gestos a gente fazia, e os locutores também, a mesma coisa, né? Quando eles queriam falar alguma coisa, eles faziam sinais para a gente, e a gente tinha que conhecer cada um deles, né, para entender aqueles sinais que a gente fazia. Basicamente era isso, porque de resto, por exemplo, eu trabalhei em emissoras, em estúdio de gravação, inclusive na Rádio Cidade, cujo
vinha chamada para gravar, então a gente gravava as falas com vários locutores e a montagem, né, a montagem das chamadas ficava a cargo dos operadores de gravação. Então a gente fazia a montagem direitinho, depois chamava o coordenador artístico, ó, tá pronta a chamada, quer vir ouvir? Aí você ia no estúdio, tal, ouvia, falando, tá bom, pode colocar no ar. Se falava assim, não, corta aqui, a gente editava tudo, né, de acordo com aquilo que o coordenador gostaria que fosse para o ar. Então, praticamente é isso, tá? Praticamente a nossa função era essa, praticamente em todas as rádios, né? Aloysio, para terminar o programa, que nós já estamos chegando naquele clássico horário de dizer goodbye, conte o que é que incomodava você, o que é que você gostaria de ter feito, de ter mudado, de ter alterado, ou o que é que você mexia na hora? Bom, o que me incomodava muito, como vocês falaram, né? Aquelas coisas paralelas. Tempos atrás, né? A proibição, não era proibido se fumar dentro da área técnica. Então, o locutor tinha mania, né? Tocava uma música ou alguma coisa, uma notícia, saía para dar uma tragadinha no cigarro. Outra coisa também que incomodava, enquanto estava se tocando música ou estava entrando, às vezes, uma reportagem externa, muitas vezes o locutor nem prestava atenção, tinha aquela conversa paralela, né, no estúdio. Muitas vezes, anedotas. Aí você ia voltar com o microfone, os caras dando risada. Logicamente, você não abriu o microfone, ficava aquele famoso buraco no ar. Dava uma bronca incrível, né? Isso é com relação à bronca. Mas, muita coisa que nós fizemos, assim, dentro da parte operacional, dentro da parte técnica, que são levados para o rádio, que a gente tem orgulho imenso, né, desse veículo de comunicação, Luiz. Eu quero agradecer, como a gente tem que cumprir horário, a presença do Aloysio Matias, do Ângelo Zanqueta, do Alexandre Benesi e de todos vocês que estão aí acompanhando o nosso trabalho. Durante a semana que vem, a gente volta com outros assuntos, sempre lembrando que o que nós pretendemos com esta série é mostrar que toda uma equipe é necessária, é importante para que você receba o produto final. Não basta só uma bela voz, não basta só uma programação musical bonitinha, certinha, com músicas que a maioria gosta, porque é difícil ter unanimidade numa programação musical, mas de qualquer forma, quem escolhe essas músicas? Como são feitas as programações? Tudo isso nós vamos desenvolver aqui ao longo do tempo. Então, Aloysio, um forte abraço e até breve, se Deus quiser. Eu que agradeço a participação nesse espaço, Luiz, mostrando, né, o que é o rádio, a importância do rádio, e uma coisa que o rádio sempre fez, só que mudou o seu nome, né? Essa coisa de entrevista, bate-papo, agora com imagem, mas os famosos podcasts. Foi começado onde? No rádio, né? Eram as famosas reportagens, as famosas entrevistas. Agora, com o advento da internet, a possibilidade de estar lá nas nuvens ou mesmo dentro das plataformas, né? Principalmente aqui você fala, né, Luiz? Facebook, o YouTube, o Twitter, o Instagram, né? Para que as pessoas possam, a qualquer hora do dia, rever, né, umas conversas que são saborosas. Muito obrigado e abraço, né, aos companheiros de profissão. Ok, este foi o nosso Aloysio Matias. Ângelo. Bom, só tenho a agradecer você, agradecer ao Chechel, prazer em revê-lo. Né? Fico muito feliz em rever o Alexandre, trabalhamos muito tempo junto. O mesmo digo do Aloysio Matias também, que ficamos um tempão na Jovem Pan, passamos por vários perrengues juntos. Então é sempre um prazer estar aqui ao lado de todos vocês, grandes e excelentes profissionais de rádio, tá? E, mais uma vez, agradecendo a participação para falar de um veículo que eu, particularmente, está aqui na minha veia e isso não sai nunca mais. Forte abraço, até breve. Agora, o nosso Chechel. Eu quero agradecer, Luiz, por
por muita coisa que você fez por mim, isso daí não tenho nem o que comentar, e eu falo sempre em vida, né? Que a gente tem que agradecer em vida, porque depois de morto a gente não tem mais o que falar, a gente fala em memória, né? Então, mas eu agradeço, e agradeço o convite de estar participando aqui com você, com o Ângelo, com o Aloísio. Estou aberto a novos programas, porque são 37 anos de comunicação, e a gente tem histórias assim, muito engraçadas, algumas assim, às vezes até trágicas, mas são histórias assim de aprendizado, de vivências, né, de experiências que a gente teve no rádio. Eu agradeço a você o convite, agradeço aos meus amigos também, o Ângelo e o Aloísio. Tá breve. Aí foi mais um programa da série nova, recentemente estreada no ano de 2023, mas que vai, se Deus quiser, por todo o ano, em que a gente conta o backstage do rádio. Já expliquei, mas não custa repetir. Esse nome um pouco pomposo é porque existe o registro de os bastidores do rádio. Na verdade, o backstage são os bastidores, e a gente usa só o nome um pouco mais pomposo como título, porque não vamos utilizar o nome que tem registrado por outra pessoa, colega e amigo nosso, que mesmo liberando o uso é dele, e nós respeitamos isso. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Na semana que vem a gente volta com outro assunto, mais novidades e muita coisa boa sobre o nosso querido rádio. Até lá.